Eu quero te levar numa viagem no tempo hoje, eu te garanto que vai valer a pena. Você quer vir comigo? Os anos 2010 foram anos muito importantes pra mim, mesmo eu não lembrando muita coisa do que aconteceu naquela época, porque eu era uma criança babona, porque foram os anos onde eu fui introduzido à internet de verdade. Vídeos no YouTube, vídeos de games, sites de flash e jogos falsos que te davam jumpscare. Tudo naquela época brilha muito pra mim, porque é meio que o meu passado. E nesse meu passado teve uma coisa icônica que domina a maior parte das minhas memórias, e é o motivo desse vídeo aqui existir. RuneScape. Eu não sei exatamente qual que é o impacto desse jogo aqui no Brasil. Na gringa, pelo menos, RuneScape é um jogo que tá meio que de lado a lado ali com World of Warcraft como um dos maiores MMOs já feitos. Pelo menos a versão old school dele, que é uma longa história que eu vou explicar mais pra frente. Mas no Brasil, pelo menos, eu sinto que ele nunca foi popular, pelo menos comparado a todo o resto que a gente tinha e que foi popular. O RuneScape foi um daqueles jogos que foi abraçado pelo grande braço da Level Up Games, que nos anos 2010 elas eram uma das principais publicadoras de jogos online da internet inteira brasileira. Muita da infância de muita gente foi criada em cima desses caras e o que eles conseguiam trazer pro Brasil e fazer acessível pra todo mundo conseguir jogar. E um desses jogos era justamente o RuneScape. O RuneScape é um jogo meio difícil de eu explicar porque ele é um jogo inteiro dividido em dois mundos. Eu tentei explicar ele pela primeira vez no meu canal secundário, que inclusive, merchanzinho, você sabe que eu tenho um canal secundário que eu posto vídeo toda semana? Então, tá aqui no link da descrição, no comentário também vai ter um comentáriozinho do Juanito pra você clicar e assistir os vídeos que eu posto toda semana lá, beleza? Mas nesse vídeo que eu tentei explicar, eu falei muito mais sobre o porquê que esses jogos me viciam tanto e porquê que eu gosto tanto da ideia do MMO do RuneScape. Eu não cheguei muito a tocar, na verdade, no fato do RuneScape ser um jogo inteiro dividido em dois. Em meados de 2013, mais ou menos, a equipe que desenvolvia o RuneScape queria atualizar o sistema de combate dele, entre diversas outras coisas que estavam caminhando para ser atualizadas no jogo. A comunidade daquele jogo, que em 2013 já tinha mais de 10 anos de idade, só pra falar, não estava gostando muito do rumo que essas atualizações estavam tomando. Eles não gostavam que o jogo estava cada vez mais abandonando as suas raízes de simplicidade que ele sempre teve, principalmente porque as ideias que eles estavam tendo naquela época e soltando pro público não eram das melhores, dá pra falar. Então foi nesse momento que a equipe de desenvolvimento decidiu tomar uma decisão, e foi nesse exato momento, em 2013, onde uma coisa foi decidida. A gente vai dividir RuneScape em dois jogos. O RuneScape que se tornaria o RuneScape 3 depois da atualização do combate, e o Old School RuneScape, uma build de 2007 do jogo que ia se manter igual às suas raízes simplistas demais de 2007. Ambos os jogos completamente iguais, com os mesmos universos, os mesmos itens, a mesma história, mas separado por épocas, separado por vibes diferentes. E então é onde traz a gente na nossa viagem de hoje. A vibe dessa jornada muda muito conforme a gente vai falando sobre as tais versões de RuneScape, porque ele pode ser um paraíso de nostalgia, um mundo sendo atualizado num jogo que parece ter sido preso há 20 anos atrás, mas não foi, ou ele é um mundo completamente diferente, atualizado e estranho que te decepciona bastante quando você vai começar a jogar os pormenores dele. O RuneScape como um jogo é uma viagem que você nem imaginaria de tão grande quanto ela é. Ele é uma das melhores experiências, um dos melhores exemplos que eu consigo te dar sobre um MMORPG sendo construído há dezenas de anos por aí. E a viagem que eu quero te levar hoje é justamente uma janelinha nesse mundo inteiro de RuneScape. Essa é a viagem no mundo fragmentado de RuneScape. É meio difícil de te explicar exatamente qual que é a brisa desse jogo, porque é a mesma coisa de quão difícil é explicar MMORPG pra quem não tá acostumado com MMORPG. MMOs são talvez o maior gênero de videogame que já foi feito na história. Eu digo maior de tamanho mesmo. Todo MMO é como se fosse mundos inteiros criados, feitos dentro de um programa digital que milhões de pessoas simultaneamente conseguem jogar ao mesmo tempo, experienciar as mesmas coisas e interagir entre elas, tudo acontecendo em tempo real. Ele é uma experiência completamente diferente e única de todo o gênero de videogame que a gente já viu até agora e que existe até hoje. Justamente porque a grande brisa de MMO é que eles são jogos que têm um senso de comunidade muito grande. Ele é, de certo modo, um jogo social, porque o que você vai estar fazendo ali vai ser socializar com pessoas, montar grupos com outras pessoas, entrar em clãs, e certas coisas que acontecem nesses jogos conseguem até entrar pra história e viram fatos que a comunidade inteira conhece e a comunidade inteira fala sobre, porque vira meio que uma coisa famosinha ali dentro dela. E a parte social dentro desses jogos eu acho que é fundamental para a construção deles e no que faz MMOs serem tão grandes. Tanto porque a maior parte deles funcionam em sistemas onde você precisa de grupos de pessoas para fazer o próprio conteúdo do jogo, quanto porque todos esses jogos têm economias próprias controladas pelos próprios jogadores e ele é sustentado na base de demanda e oferta de produtos que você consegue trocar entre os jogadores pelo dinheiro do jogo. E é nisso que sustenta eles serem esses quase universos inteiros. Eles têm cultura, eles têm pessoas e uma economia própria que gira ali em torno desse microcosmo que forma um MMORPG. Fora, é claro, pessoas que vivem mais tempo dentro desses MMORPGs do que a vida real
que eles estão usando pra jogar esses MMORPGs. E isso é bem comum, na verdade, é bem comum de se encontrar. E mesmo que hoje em dia você consiga considerar MMORPGs como um gênero em decadência, não me matem por falar isso, todo mundo que ainda joga esses jogos, que cresceu ou que encontrou sobre eles depois de um tempo e se apaixonou por eles, realmente se apaixonou por eles. Porque esse tipo de experiência você justamente não encontra em nenhum outro gênero de jogo e nenhuma outra experiência que você vai jogar. Só neles. É verdadeiramente mágico a experiência de você jogar e progredir nesses jogos. O senso que você tem quando você upa sua conta ou pega um item lendário é que você conquistou alguma coisa na sua vida mesmo. Porque não tem esse negócio de save ou você zera em alguma hora. A partir do momento que você conquistou aquilo na tua conta, é seu pra sempre. Enquanto você jogar, aquilo vai existir e você vai ter feito isso já. Todo esse fator de ser aparentemente uma aventura infinita que nunca vai acabar, onde você sempre vai poder estar fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova, experienciando alguma coisa pela primeira vez, mesmo depois de, sei lá, 20 mil horas que você joga aquele jogo, cria toda essa ideia de MMOs serem quase universos separados e jogos completamente infinitos. Porque a realidade é que eles são realmente infinitos. Essa é a experiência mais básica de você se adentrar e jogar um MMORPG. A de você adentrar num mundo rico, cheio de coisas, e acabar fazendo amizades, encontrar pessoas dentro desse mundo. E a questão com o RuneScape, pelo menos pra mim, era quanto que todo esse fator que eu acabei de falar aqui era tipo boostado pra 5.000 quando a gente fala desse jogo, porque ele simplesmente é mágico de tão grande que ele é. Eu comecei a jogar esse jogo em meados de 2013, o que significa que eu não peguei a época principal e os porquês das pessoas gostarem tanto de Old School RuneScape. A minha experiência completa sempre foi com RuneScape 3, que é a versão que a maioria das pessoas odeia, e pra ser sincero, com razão. Então, por mais que a maior parte da minha experiência que eu vou falar aqui seja com RuneScape 3, eu vou tentar acrescentar coisas que eu vou encontrando sobre Old School RuneScape, que eu também sei bem mais por cima, porque essencialmente eles são o mesmo jogo, com jeitos completamente diferentes de você jogar, pra tentar acrescentar ainda mais e falar sobre os dois ao mesmo tempo. O mundo que a gente explora em RuneScape é um mundo chamado de Gielinor. Ele é a primeira coisa que você vê quando você é aberto pra explorar aqui. Esse mundo completamente abarrotado de lugares e coisas pra você fazer que tem diferentes estéticas. Tem as cidades do deserto de Alcaride, por exemplo. Tem as cidades élficas de Prifidinas. Tem cidades à beira de terras completamente desoladas. Assim como muitas outras áreas completamente acessíveis que a partir do momento que você começa a jogar e bota seus pés no mundo, estão acessíveis pra você andar e fazer o que você quiser. Não exatamente assim, na verdade. Tem algumas que estão travadas em cima de outras coisas que eu vou explicar depois, mas você entendeu a ideia. Uma das paradas que eu lembro até hoje da época de 2013, quando eu coloquei os meus pés nesse jogo pela primeira vez e que nunca saiu da minha cabeça, é que eu acho que ele foi minha primeira experiência com um jogo de mundo aberto real, onde se eu visse um ponto no horizonte e eu pensasse, eu quero ir ali, eu conseguia ir ali. Ou que eu poderia simplesmente pegar uma linha reta em qualquer lugar que eu quisesse ir e seguisse reto pra ver o que exatamente eu encontrava se eu continuasse andando reto nessa direção. E no caminho dessa linha reta eu ia encontrar muita coisa pra fazer, assim como muito conteúdo largado por aí, só esperando pra ser utilizado. Porque a brisa com esse jogo é que, como ele tá hoje, em 2025, há 24 anos de desenvolvimento, o mundo desse jogo tem tanto conteúdo que tu tá abarrotado do que fazer no momento que tu pisa aqui. Desde uma casinha ou um local que você passa reto e que não parece muito importante, mas é uma parte inicial de uma quest, ou uma parte importante para uma quest, tá simplesmente centenas de quests que tem nesse jogo, eu vou falar disso depois, até um local muito específico onde você encontra um bicho aleatório, e esse bicho aleatório é uma fonte essencial de um recurso que você só vai começar a usar e precisar daqui a, sei lá, 60 níveis. Ou tem um lugar que tem esse material mesmo, que você pode pegar de árvores, de minérios mesmo, que você minera, e é um ponto onde você também consegue usar para treinar a habilidade de mineração. Porque a parada que você vai começar a perceber com o RuneScape é que absolutamente tudo que tem dentro dele é interligado dentro das atividades dele. Quase tudo dentro desse jogo que você vai fazer, você vai precisar de uma habilidade que você consegue treinando outra coisa, que por causa disso te faz explorar outra área dentro do jogo e assim descobrir mais uma coisa nova, tudo porque você queria treinar uma habilidade há, sei lá, 40 horas atrás. Até explorar nesse jogo às vezes vai necessitar que você tenha um nível em alguma habilidade em específica para você conseguir passar por certa parte. Isso quando eles não te pedem a conclusão de um pedaço da história. Os dois. O mundo de RuneScape começa a brilhar de verdade pra você quando você começa a perceber que todos esses 20 anos de conteúdo é totalmente interligado onde eles conseguem interligar. Porque quando eu falo que esse jogo é um jogo sobre você mergulhar de verdade nele, é porque você nunca vai conseguir focar em uma coisa só. E ele efetivamente muda muito conforme mais tempo você passa aqui dentro treinando e pegando essas habilidades, porque o foco depois de você pegar as habilidades passa a ser outras coisas. Mas uma das primeiras formas que vai ser teu foco assim quando você começa a jogar esse jogo é treinar as habilidades, porque elas estão aí justamente pra você querer fazer todas elas ao mesmo tempo.
E é impossível fazer isso. Você tem essa tabela gigantesca com 28 habilidades, 26 se você tiver no old school, que representa o seu nível de habilidade em fazendo uma atividade em específico. Jogando RuneScape, você não encontra algo como um nível fixo que determina o quão avançado você tá no jogo. Você não consegue pegar aquele clássico level 100, por exemplo. O que importa realmente aqui é quão bom você é fazendo essa coisa em específico. Você pode, por exemplo, evoluir muito o seu nível de ataque, defesa e força, o que vai te transformar num guerreiro de armadura, espada e escudo muito foda que vai conseguir usar todas as armaduras do jogo e bater com uma força muito grande quando a questão é armas corpo a corpo. Mas se você pegar um arco, um cajado na mão, eu espero que você esteja preparado para matar vaquinhas. Porque é isso que você vai fazer de novo. E isso acontece para todas as habilidades de combate dentro desse jogo. Você tem que upar elas individualmente porque elas são habilidades separadas. E cada uma delas tem um jeito diferente para se usar, assim como uma ocasião onde elas são mais fortes ou mais fracas, assim todas elas são úteis. No RuneScape Old School são 3, ataque, ranged e mágica. No RuneScape 3 tem uma mais chamada de necromancia, que eu não sei muito o que dizer sobre ela. É a necromancia, ela tá lá. Ela é neutra a todos os outros estilos, então ela não tem vantagem, assim como não tem desvantagem em nenhum deles. E essa skill é completamente baseada nas habilidades que você escolhe pra jogar com ela. E o problema disso vir pro RuneScape é que nem barra de habilidade aquele jogo tem. O Old School RuneScape tem uma pegada muito mais simplista quando a gente vai falar de absolutamente tudo dentro dele. No básico do combate, o que você vai fazer quando você vai tentar matar um bicho é só você bater e esperar até o bicho morrer lentamente. Ao invés do RuneScape 3, onde você tem uma barra de habilidades absolutamente gigantesca, que você tem vários skills de proteção, ataque e defesa, e é uma doideira completa de diferente. Você consegue perceber aqui que só de falar de como esses dois diferem na forma do combate, que RuneScape 3 e Old School RuneScape foram em caminhos muito diversos quando a questão era o combate e a filosofia de design principal dos dois jogos. E é por isso que eles são vibes completamente diferentes do mesmo exato jogo. Eu, como uma pessoa que jogou muito mais RuneScape 3 do que o Old School, tenho como uma das minhas habilidades favoritas dentro do jogo uma skill chamada de Dungeoneering, que é uma skill baseada num modo roguelike que tem dentro do jogo, onde você entra debaixo de uma dungeonzinha em uma parte específica do jogo e joga um minigame sobre você afundar cada vez mais em salas dentro desse lugar, e as próprias salas vão te oferecendo equipamentos que você pode salvar para levar para rounds mais profundos, assim como coisas que você pode usar, e a grande graça dela é você afundar o quanto mais possível nessa dungeon infinita que é gerada randomicamente, nesse minigame meio roguelike dentro do próprio RuneScape, que já é um jogo gigantesco. E para começo de conversa, essa habilidade inteira nem sequer existe na versão old school do jogo. Então com isso eu acho que você consegue entender que por mais que esses jogos são a mesma vibe, a mesma ideia, o mesmo universo, eles caminham para caminhos diferentes desde o momento onde eles começaram a existir, e claramente um desses lados prevaleceu muito mais. Agora, por que esses jogos não podem receber updates que adicionam as mesmas coisas, principalmente uma habilidade que não tem literalmente nada a ver com o que fez esse jogo ser ruim, é um mistério pra mim. Mas eu acho que tem muito a ver com a vibe que eles querem passar ali. Além de, obviamente, as habilidades de combate, o RuneScape também tem uma dezena de outras habilidades que não tem literalmente nada a ver com combate, que você pode upar elas individualmente. Você tem habilidades dedicadas só à pescaria, cozinha, mineração, artesanato, metalurgia, caça, extermínio, craft de runas, construção, corte de lenha, summon, artesanato. Se você não quiser nunca encostar em literalmente nada relacionado ao combate em RuneScape 3, você consegue quase que literalmente criar uma conta e só upar essas habilidades, que você vai ter um jogo completamente diferente pra você jogar. Isso não é eu inventando coisa, você realmente consegue fazer isso. Mas a grande graça de você upar todas essas habilidades que tem tantas coisas diferentes que você nem sequer imaginaria que seriam úteis, tipo artesanato, é porque upando elas você libera muita e muita coisa pra você incrementar ainda mais o seu jogo. Várias vezes enquanto você estiver explorando esse mundo e conhecendo ele, você vai topar de frente com áreas que você só vai conseguir passar ou entrar com um nível específico de agilidade, um nível específico de Dungeoneering, ou até corte de lenha se o que estiver te atrapalhando seja uma vinha ou algum tipo de madeira que entrou na frente. Uma criatura que precisa de um requisito de nível de extermínio para você conseguir sequer tirar a vida dela. Às vezes uma porta que tá trancada e que vai precisar de um nível específico de roubo para você conseguir abrir essa porta. Além de que você conseguir um nível alto nessas habilidades, às vezes te ajudam a criar coisas para você conseguir upar as outras ainda mais rápido. Porque eu vou te falar um bagulho. Barabim barabum, é mó legal essa ideia de você ter que 28 habilidades para você poder upar e tudo mais. Mó da hora o tamanho do jogo, essa ideia inteira de você poder fazer qualquer coisa que você quiser, mas aí você é acertado pela flashbang do vício e percebe que você tá há 12 horas sentado na frente do seu PC tentando upar um nível de mineração e ainda faltam mais 300 mil de XP. Mano, tá mó sol lá fora, mano. Você vai ficar jogando essa porra aí? Ah, foda-se, mano. Tô de boa. Aí, desgraçado come até ração de cachorro, mano. O bagulho é bom, tio. Você já experimentou pra saber, mano? O bagulho é bom, tio. Você hidrata, revigora. Faz
tá jogando essa porra aí? Ah, eu virei, mano. Já tem 3 noites que eu não durmo. O que é noob? Noob é o quê? Noob é uns filho da puta que não sabe jogar, mano. Ó, noob não sabe matar isso aqui, ó. Você vai morrer aí, cara. RuneScape dá pra ser definido como um jogo de grind. Você farma e farma e farma mais um pouco pra você pegar um item muito raro, mas também é o motivo do porquê você vai fazer pra pegar esses numerozinhos bonitinhos na sua tela aqui. E eu acho que isso pra mim é uma das principais coisas que diferenciam o RuneScape 3 do Old School, porque por mais que os dois ainda sejam jogos onde você precisa dedicar bastante tempo pra você upar e etc, a experiência de fazer isso no Old School RuneScape é muito mais miserável. E pra te explicar isso, eu vou te dar de exemplo uma das skills mais demoradas de você se upar no RuneScape 3. Mineração. Para você pegar um nível que todo mundo almeja em uma habilidade no RuneScape, o nível 99, você precisa de exatos 13 milhões e 34 mil de XP. Levando em consideração que a gente vai minerar esse minério aqui de nível 70 até o fim, você obviamente não vai fazer isso, porque você vai trocando de minério conforme você vai desbloqueando minérios novos, upando de nível. Você vai precisar minerar 29.660 minérios para você conseguir pegar o XP suficiente de upar do level 1 até o nível 99. Uma média de 208 horas da vida real fazendo isso. E aí entra o que eu falei sobre todas as outras coisas dentro desse jogo. Existem ferramentas que você constrói com metalurgia, sets de roupas que você pega participando de eventos e comprando com pontos de evento, urnas que te dão mais XP que você consegue craftar com artesanato, todas essas coisas que você consegue através de upando as outras habilidades que você consegue juntar ali e pegam toda essa muralha de 200 horas de gameplay e cortam pela metade. Ainda é 100 horas? Sim. Mas é metade. Fora isso, no RuneScape 3, por exemplo, essas skills foram atualizadas para você conseguir fazer ela de uma forma mais AFK. Você não precisa estar a todo momento ali clicando, esperando e estando ativo o tempo inteiro enquanto você está treinando uma habilidade. Quase todas elas têm formas de você fazer elas não estando ativamente olhando toda a santa hora. O que eu acho para mim que é a diferença principal quando a gente olha para esses dois jogos aqui. Enquanto o RuneScape Old School mantém a vibe dele de Old School, de você derreter na frente do PC para você conseguir pegar um nível, porém faz cada nível desse ser uma conquista muito grande que vai te fazer ficar feliz, RuneScape 3 parece que é mais amigável para você que tem um emprego. Onde é claro, nível 99 ainda é 13 milhões de XP, mas é mais fácil de fazer. Se você se planejar bem, upar outras skills e liberar essas coisas que podem te acelerar esse processo, esses 99 níveis não vão ser tão assustadores quanto eles parecem. Mas é claro que isso também tira um pouco da satisfação de você pegar esses níveis 99. E isso é algo que atrapalha a brisa do jogo, porque esses 99 níveis sempre foram parte grande da brisa de se jogar RuneScape. Era tipo um atestado de que você se dedicou ou desperdiçou também esse tempo para conseguir ter esse número na sua conta. E a loucura nisso tudo é que por mais que a experiência em RuneScape 3 seja muito mais miserável, as pessoas ainda acabam preferindo a experiência do Old School justamente por ser mais gratificante depois da miséria. E o motivo disso é justamente por causa de um dos maiores problemas que assolam o RuneScape 3 até hoje e que é um dos motivos do porquê lá em 2003 o Old School começou a existir para começo de conversa. Microtransação. Tem um sistema dentro desse jogo chamado de Treasure Hunter. Ele vem em diferentes tipos de mini-joguinhos que você pode jogar através de completar atividades diárias ou comprar com dinheiro de verdade chaves que você pode usar para poder jogar esse minigame. E você consegue, através de jogar esse minigame, comprar efetivamente bônus de XP, assim como lâmpadas de XP que aceleram ainda mais essa evolução da sua conta. E vira tipo um negócio onde você consegue pagar para ganhar um boostzão de XP em alguma habilidade em específica que você quer upar. Por causa disso, no RuneScape 3, além disso estragar um pouco de toda a ideia do jogo, que é meio que centrada nessas 20 e poucas habilidades que você upa durante o jogo, fez com que na versão 3 do jogo eles adicionassem ainda mais níveis para completar toda essa inflação de números que foi gerada a partir de você conseguir comprar XP, fazendo com que esse nível 99 com 13 milhões de XP não seja nada comparado aos novos níveis 120 e 200 milhões de XP máximo que você pode conseguir. E isso sim é coisa de doente de você fazer, porque não tem muita recompensa de você botar uma skill em level 120. Até tem algumas, mas é muita loucura. Não faz sentido. Você quer uma opinião pessoal? Eu acho que sim, você clicou no vídeo desse cabeludo falando bosta sobre videogame. Joga esses 120 níveis no lixo, apaga o Treasure Hunter e volta tudo como era antes de 2015 até 2014 ali, que você entra numa era perfeita do RuneScape 3. O problema é que não tem muito mais como fazer isso hoje, que 80% da player base tem level 120 nas coisas. Isso é um dos principais pontos que ao mesmo tempo que me fazem querer jogar mais Old School, porque eu sei que cada XP que eu pego lá vale muito mais,
não querer jogar porque eu sei que ele é muito mais punitivo e difícil. Porque o negócio é que o RuneScape 3, por ser um jogo mais rápido e você upar essas habilidades, o jogo mesmo já não é mais centrado tanto nessas habilidades. Ele é também muito mais centrado na quantidade absurda de outras coisas que você tem pra fazer que eu nem cheguei ainda a falar. As habilidades perderam um pouco esse peso que elas tinham de uns anos pra cá, desde que isso foi introduzido. Enquanto o Old School, eu sinto que ele vai muito mais na vibe antiga e tenta preservar ao máximo a ideia original e a sensação de você jogar esse jogo da forma como ele era, onde upar cada nível era um trabalho muito grande, mas cada nível tinha uma recompensa muito grande por você ter. É quase que literalmente impossível você ser imediatista jogando esse jogo. Se tu tem algum problema com falta de atenção e problema com dopamina, você vai resolver todos os seus problemas jogando esse jogo, porque ele é muito lento. Não é à toa que os caras vão receber a primeira habilidade exclusiva e nova deles agora. Eu sinceramente tenho um problema pessoal com esse tipo de jogo que parece que fica meio preso no passado. Eu sinto que jogos online tem que evoluir constantemente, é uma regra base deles. Mas eu acho que também o fato de que uma skill consegue ser comprada é um dos principais motivos que fazem o RuneScape 3 ser inferior ao outro. Porque essas microtransações tiram diretamente do ponto principal que esse jogo sempre teve de maior apelo, que era você upar as habilidades. RuneScape, no fim do dia, ainda é um joguinho sobre você ver números subindo na sua tela. E é por isso que em RuneScape 3 eles queriam ainda mais expandir os outros pilares além desse. Além dele ser um jogo sobre habilidades que você upa enquanto explora esse mundo, a segunda coisa que forma esse mundo inteiro de RuneScape são quests. E meu amigo, 24 anos de desenvolvimento, contribuiu para ter um pouco de história em forma de quest aqui. Eu não quero bancar o cara que sabe absolutamente tudo sobre esse jogo e o seu guia perfeito para RuneScape, porque eu definitivamente não sou esse cara, mas se tem uma coisa que eu realmente não sei, é sobre o mundo de Gielinor. RuneScape tem uma cronologia e uma história absolutamente gigantesca. Além dela ser diferente nos dois jogos, que de falar disso. Complexa, completa, que respinga sempre em nome de itens, em locais, em lugares. E isso é uma das partes mais legais desse jogo tá sendo construído e desenvolvido há tanto tempo quanto 24 anos. Porque em todo momento que você tá jogando, você entra em contato com essa história sendo construída, seja esse seu foco ou não. Eu nunca fui muito um quester dentro desse jogo. Eu nunca gostei muito de fazer quest nele, prestar muita atenção na história ou jogar esse negócio. Eu joguei quando eu era criança. Eu tava muito mais interessado em matar goblin, pegar aquela armadura foda azul. Eu sempre achei a experiência de você fazer quest dentro de RuneScape uma experiência muito miserável, porque sempre acabava sendo necessário você abrir uma quest de algum abençoado no YouTube que decidiu fazer um guia sobre a quest que você quer fazer e que você acabava seguindo por horas pra assim você conseguir terminar ela. Porque essas quests não são tão simples quanto elas parecem. Às vezes elas são muito específicas e que precisavam que você prestasse atenção na história e lesse o que estava acontecendo pra você conseguir entender o que você precisava fazer ali. E eu não conseguia me importar muito com isso. Mas eu não vou também mentir e dizer que não era genuinamente interessante ver essas quests sendo colocadas na sua frente. Você muito provavelmente está acostumado em MMOs RPGs com quests sobre você ir lá e matar 10 bichos ou ir lá e matar 15 galinhas. Mas as quests desse jogo são completamente diferentes. Elas são muito mais sobre você ver a história que está sendo contada ali e resolver o problema como se fosse um jogo de história, realmente. Eu acho que não tem uma única instância na quantidade de quests desse jogo, e tem muitas delas, que existe algo como vá lá e mate 15 coisas. É sempre muito mais complexo que isso. Essas quests alteravam o mundo ao seu redor, adicionavam mais na história daquela cidade ou daquele acontecimento. E era sempre muito legal quando você descobria o real significado das coisas que você via ao seu redor ali. Você descobrir por que uma cidade foi feita daquela forma, ou o que aconteceu com essa tal cidade, ou por que o mapa foi construído dessa forma, por que tem essa casa em específica em um lugar desse mapa que você nunca viu, e 100 horas depois, quando você completa uma quest, você para pra pensar e reparar, é pra isso que ela serve. Pra ser um lugar onde você forja uma ferramenta aleatória numa quest, e é só isso. Tem, por exemplo, esse evento que aconteceu em 2013, onde a gente teve uma batalha de 2 deuses que ficaram se confrontando por um mês inteiro. Nessa batalha, os players podiam pegar tanto o lado de Armadil, que era um dos deuses desse jogo, quanto o Bandus, que era outro. E ambos são muito icônicos pelas suas armaduras de level 70, que todo mundo sempre pega quando tá nesse momento, porque são armaduras muito boas e muito icônicas. E no fim dessa batalha, desse evento que aconteceu nessa época, quem ganhou foi o time de Armadil. E isso fez com que fosse escrita na história que Armadil matou Bandus naquele dia, e até hoje, se você for pro lugar onde estava acontecendo esse evento na época, você consegue encontrar os restos do corpo de Bandus largado no lugar, desde o momento onde aquilo aconteceu até hoje. Isso é uma parada muito importante e interessante desse jogo, que faz o mundo desse jogo ser ainda mais rico de coisas. Porque além dos players terem um impacto aqui dentro, ele muda constantemente e você tem essa sensação constante de conexão com o mundo que você tá jogando, porque você efetivamente vê ele mudando enquanto você joga, porque ele é um MMO que atualiza sempre. Tem poucas coisas tão legais nesse jogo quanto terminar a questline do Fim da Praga, uma questline completamente difícil que tem um monte de requisito e é uma questline que todo jogador de RuneScape reconhece como uma das quests mais importantes
antes de se ter completa dentro desse jogo. Porque no fim dela, você libera Prifidinas, uma cidade inteira linda dos elfos, que é a recompensa de você fazer uma porrada de quest e pegar uma porrada de requerimento pra você poder ter tudo aqui. E essa recompensa é justamente gigante, porque Prifidinas tem um monte de lugar de level up e habilidades de nível muito alto, assim como algumas que você consegue fazer AFK. Ter essa cidade liberada é uma peça essencial pro endgame do jogo. Eu, por ter começado a jogar esse jogo quando eu era criança, desbloqueei essa cidade ano passado. Eu jogo desde 2013. É só nesse jogo que você vai encontrar uma porrada de conteúdo novo, mesmo estando 500 horas já dentro dele e fazendo coisa toda hora dentro dele. Porque essa é a brisa desse jogo. Sempre tem uma coisinha a mais que você não prestou atenção e que tá ali e você não viu. E olha só, essa coisa tá ali desde 2014. Fazem 10 anos que essa coisa existe. O RuneScape é o jogo que vai te colocar numa experiência de você descobrir um mundo cada vez mais. Porque parece que meio que tudo que tu faz dentro desse jogo é meio que mérito da sua própria curiosidade em tentar explorar, em tentar ver mais, tentar descobrir uma coisa nova dentro desse mundinho. E isso serve até pras músicas dentro desse jogo. Eu juro pra você, eu nunca vi tanto banger diferente dentro de um jogo como eu vi no RuneScape. Esse jogo é simplesmente uma biblioteca gigantesca de música em forma de um jogo. Tem mais de 1.300 músicas dentro desse jogo que não estão desbloqueadas pra você só ir escutando uma por uma. Você tem que descobrir elas, andando, conhecendo, explorando, vendo coisa nova pra você eventualmente desbloquear uma música nova no seu MP3 player que tem dentro do jogo que você pode usar pra escutar a música do jogo a qualquer hora. É inexplicável a brisa de você estar explorando esse mapa pela primeira vez e sentar pra descansar ao som da música de um bardo de Falador, só pra escutar uma das melodias mais divinas e clássicas dos videogames, que eu tenho muito tempo guardado na minha memória. Fora puta merda, todas as outras que tem também. Essas outras músicas, fora a música de descanso do bardo, não tem muito fator nostálgico pra mim, porque quando eu era uma criança eu simplesmente mutava tudo e eu jogava sem som o jogo, porque eu jogava tudo na caixinha de som, eu não tinha um headset. Então o fato desse jogo ter uma biblioteca estupidamente gigantesca de músicas passou reto por mim até eu descobrir isso muito tempo depois. E a parte mais legal é que tudo isso aqui é embutido dentro do jogo. Você pode abrir o MP3 player do jogo e escolher a música do jogo pra você escutar a qualquer momento enquanto você estiver fazendo qualquer atividade. Pra você simplesmente escutar a música da área que você descobriu enquanto você estava explorando por aí, em qualquer hora que você quiser estar fazendo outra atividade. Imagina a brisa que é você estar explorando a Vila Draenor enquanto você escuta essa masterpiece de soundtrack de videogame que tá tocando no fundo. Eu não quero me estender muito sobre as músicas desse jogo, porque eu quero mostrar elas de uma forma meio diferente. Todas as músicas que você escutou desse vídeo até esse exato momento aqui são músicas de RuneScape. Isso é uma das poucas coisas que esses dois jogos têm em harmonia sobre o quão eles são bons fazendo. É simplesmente um presente dos céus pra todo mundo que gosta minimamente de música de videogame. Eu recomendo pra você, em algum dia, só abrir pra colocar esse player, deixar tocando no modo aleatório e deixar por horas e horas você escutando obra-prima atrás de obra-prima. Você vai perceber por coisinhas, como o jeito que as músicas são desbloqueadas dentro desse jogo, que esse tipo de característica não tá só solta por aí. Elas também alimentam outras partes do jogo que também são importantes, como a própria exploração do jogo. Você explora e nesse processo você ganha músicas novas pra você escutar. Eu acho que a brisa principal que esse jogo sempre teve foi alimentar de você explorar, conhecer e conseguir coisa nova no processo. Quando não era uma área nova ou algo novo na sua habilidade que você tava treinando, era uma música, era um emote, e tudo isso contribuía mais e mais pra esse senso de aventura que esse jogo criou tão perfeitamente em um jogo de mundo aberto. É muito bom você completar quests mesmo que você odeie fazer elas. Porque essas quests, além de mostrarem mais sobre o mundo de Gielinor que você tá toda hora jogando aqui, às vezes te dão recompensas que você não consegue comprar com dinheiro nenhum que seja. Então, por mais que eu era um player que odiava fazer quest, o mínimo das quests eu sempre fiz porque a recompensa dessas quests era simplesmente grande demais pra poder ignorar. Era papo de ser só impossível de fazer um certo conteúdo do jogo se eu não tivesse essa quest completa. Tem alguns itens e coisas que você só consegue adquirir se você terminar uma linha de quests e eles são itens completamente importantes e incríveis. Um item que é um clássico desse jogo é o Eva's Accumulator, uma mochila que você equipa no lugar da capa do seu personagem e que tem 70 e poucos por cento de chance de toda vez que você atirar uma flecha com arco e flecha, ela voltar diretamente pra você ao invés de ficar caindo no chão e você ter que pegar depois, se você for pobrinho e não quiser perder dinheiro. As capas do Totkarkal, não se preocupe, é uma linguagem própria, eu não faço ideia do que tá escrito aqui. Uma das principais sets de capas desse jogo que só são desbancadas pelas suas versões evoluídas e que você consegue
consegue fazendo um minigame depois de terminar uma questline inteira sobre uns bichos de pedra num vulcão. E esses equipamentos são simplesmente um dos melhores opções que você tem de capas pra colocar dentro do jogo. Aumenta muito o seu dano e você não consegue comprar ele. Você só consegue fazer um minigame que tá atrás de uma quest que tá em uma outra parte aleatória do mapa. E esse minigame é difícil, tá? Você ainda vai ter que saber muito de combate pra fazer o minigame. Com as habilidades e as quests, você consegue começar a montar a roda de conteúdo desse jogo que fica se retroalimentando. E assim tu monta um jogo inteiro que tudo que tá dentro dele pode não ser útil no momento que você vai precisar, mas em algum momento ele vai ser útil e você vai precisar voltar ou ir ou caçar ou fazer qualquer coisa com o que você encontrou ali. Não tem absolutamente nada nesse jogo que não vale a pena você fazer. Nenhum conteúdo. Até a habilidade de jardinagem ou de pesca. Pesca, na verdade, é muito importante porque é a sua principal fonte de comida nesse jogo. Nem só de pegar peixe e minerar runita vive o homem médio de RuneScape. Você também evolui as suas habilidades de combate para justamente matar mais coisa dentro desse jogo. E essa parte em específico é gigantesca também. RuneScape 3 tem uma parada muito mais forte do que o Old School RuneScape nesse quesito, que é justamente o PVM, Player versus Monstro. E isso é indiscutivelmente uma parte muito importante do RuneScape como um todo, ambos os jogos. Você se prepara, upa tua conta e faz quest para justamente você conseguir equipamento suficiente para você conseguir matar os monstros mais fortes e farmar um item lendário. Você passa 300, 400 horas justamente se preparando pro momento onde você vai começar a fazer essas coisas. É parte da natureza de se jogar esse jogo. E por conta do combate do RuneScape 3 ter evoluído para ser esse jeito diferente que não ficou do jeito que era no Old School, isso fez ele ser um jogo muito absurdo quando a questão é bosses, porque eles têm habilidades, skills, você também tem habilidades e um monte de coisa que você pode fazer enquanto em combate com essas criaturas. O que não significa que quem joga o Old School tá preso às mesmas coisas também. Eles também receberam novas raids, novos bosses, novas coisas pra você fazer também, mas tudo mais comportado pra esse combate antigo que o jogo sempre teve. No geral, esse desapego com a simplicidade que esse jogo adotou de 2013 pra cá é o que permitiu deles irem pro céu com o combate desse jogo, até onde dava pelo menos. No Old School, por conta dessa limitação de tempo, o combate dele se virou muito mais pra você bater, esperar e se movimentar no momento certo pra você não tomar certas habilidades de monstro. E toda essa complexidade, por mais que faça o PVM do jogo ser muito mais interessante, é uma puta faca de dois gumes que começa a dar a cara quanto mais a gente vê e quanto mais complexo fica o combate desse jogo. E no PVM desse jogo é onde você vai usar tudo essas outras coisas que eu passei 66 minutos falando e explicando sobre. E é onde também completa o ciclo desse jogo. Porque às vezes habilidades que não tem absolutamente nada a ver com combate vão te ajudar justamente a deixar esse combate mais fácil. Desde você conseguir utilizar uma armadura melhor até forjar essa armadura ou fazer poções e alimentos que vão te ajudar a te curar e te buffar no combate, pra você conseguir matar dragões, demônios ou até deuses antigos além da sua compreensão. O PVM do RuneScape 3 é um dos aspectos que eu mais amo sobre o RuneScape 3, porque ele meio que é essa cola que gruda tudo que você vai fazendo e aprendendo durante o jogo na parte mais divertida. Você upa, fica mais forte, pega armaduras mais caras pra você justamente matar um bicho mais forte, dropar um item muito caro e assim conseguir ir ganhando mais e mais dinheiro com todo o trabalho que você teve até aqui. O RuneScape criou pra mim uma fixação muito grande, uma peculiaridade quando eu vou jogar todo tipo de RPG, que eu gosto muito de RPGs que tem armas extremamente raras e lendárias que eu posso pegar e me sentir muito foda por ter conquistado essas armas. A ideia de você conseguir empunhar um bagulho que muita pouca gente tem, ou que você conseguiu empunhar um item que tem 0,00001% de chance de dropar e você dropou esse item, clica em uma parte muito específica do meu cérebro, eu não sei explicar direito. E por causa disso eu sempre fui muito fã de jogos que tinham armaduras reluzentes que você conseguia claramente ver o que o cara que tá usando aquilo tá tipo usando 1.5 bilhões em equipamento, como se fosse um quanto custa o outfit. E RuneScape é um jogo também muito sobre isso, tem uma quantidade infinita de armaduras de diferentes variações que você pode comprar dentro desse jogo, e cada uma delas é uma mais linda que a outra. Todas elas têm um certo charme muito legal de quando você usa elas. Falei antes das armaduras dos deuses, elas são justamente assim porque elas são muito icônicas e lindas, todas elas. Sempre quando você vê um cara usando alguma arma, que seja nas costas ou na mão dele, que brilha e que cai um ácido verde dele, você sabe que ele tá usando uma arma do conjunto nocivo, uma arma que você crafta depois de dropar itens muito raros desse boss chamado de Araxor, essa aranha gigantesca, e que você junta com level 90 de artesanato e transforma nessas armas fodonas. E portanto você sabe que se um cara tá usando uma arma dessa daqui, ele tá usando pelo menos 300 milhões na mão dele, só na mão dele. E isso é uma coisa com cada conteúdozinho dentro desse jogo. Todo bicho, boss e coisa que você matava dentro desse jogo sempre tinha um drop interessante que valia muito dinheiro e que portanto as pessoas acabavam querendo pra caramba também. Um dos mais icônicos que eu lembro de quando eu era criança era de uma boss chamada Rainha Dragoa Negra, um boss que ficava no
fundo das cavernas de Porto Sarim, e que assim que você chegava no domínio dela, você era apresentado com essa dragoa gigantesca que ficava nesse poço de ácido inteiro. Você tinha que lutar numa batalha contra ela, que ela usava várias habilidades, e você tinha que tocar 3 pilarzinhos pra você ativar nele e conseguir matar ela. Ela tinha esse ataque muito foda que ela carregava um suspiro gigantesco de fogo e cuspia na arena inteira, que você precisava pra poder tancar esse ataque, tomar poção de antifogo e usar um escudo anti-dragão, que também é um item de outra quest que é extremamente necessário pra você jogar esse jogo. Porém, existia também uma arma chamada de balestra real. Ela era uma balestra muito útil pra quem tava no nível entre 60 e 70 ali. E era uma arma que você conseguia montar depois de terminar uma quest, mas você precisava de um fogo específico pra poder terminar de forjar ela. E acontece que a única forma de você completar a forja dessa arma é se nessa batalha da Rainha Dragoa Negra, quando ela lançar esse ataque de fogo que cobre o tempo inteiro, se ao invés de você usar o escudo, você tancar o dano imenso que ela vai dar e clicar na balestra, você consegue forjar a balestra no fogo da Rainha Dragoa Negra enquanto ela lança pra você e você tanca esse dano. Como se você fosse um super-herói forjando uma arma enquanto você é obliterado por fogo. E você só consegue essa arma dessa exata forma desse jeito que eu acabei de explicar. Você não pode comprar ela. Esse é o tipo de coisa que sempre me fez amar muito equipamentos e farmar muito eles enquanto eu jogava RuneScape. Porque ele sempre parecia ter um toquinho especial sobre como eles faziam isso. RuneScape é um jogo lotado de cosméticos que você pode comprar com o dinheiro que você compra também pra você poder enfeitar o seu personagem de diversas formas. E eu nunca vi um jogo ser tão naturalmente contra esses cosméticos, porque usar as armaduras e armas desse jogo é só muito mais foda do que usar só um set de cosméticos aleatórios e estúpidos. Essa parte do PVM do jogo eu acho que é um dos maiores pontos altos que o RuneScape 3 tem. E por mais que a parte de PVM seja a parte mais interessante, ela é a que maior escancara um dos problemas estruturais mais pesados que tanto a versão old school quanto a nova sofrem diariamente. Que é também o motivo do porquê eu tô mostrando uma janela pra esse mundinho que eu tanto gosto, mas talvez você mesmo nunca vai querer jogar ele. Porque talvez RuneScape seja um jogo fadado a ficar preso no passado, independentemente da versão. Porque talvez RuneScape não seja um jogo para brasileiro. Por conta do crescimento do tamanho do RuneScape pela sua idade, o envelhecimento da própria game engine que fez esse jogo para começo de conversa, ela já não é mais tão poderosa quanto ela era na época de 1998. A gente tá falando de um dinossauro dos videogames aqui. E isso criou um problema muito grande que todo mundo que tem que jogar hoje em dia tem que lidar numa base constante, e é pior ainda para quem não é estadunidense ou europeu, que é o fato desse jogo ser muito lagado. Todo jogo tem algo chamado de taxa de atualização. Ela é uma forma de medir o tempo, já que jogos não são medidos por segundos como é na nossa vida real, e sim ticks. Estou dando uma pausa para dar um disclaimer aqui, eu não sou um desenvolvedor, então eu posso muito bem não conhecer exatamente como todas essas coisas funcionam, então tome isso com um pouco de dúvida aqui. Usando como exemplo Minecraft para poder te explicar, antigamente quando você colocava um comando para colocar de noite ou de dia, você colocava /timeset 13.000 ou 16.000 ou 0. E isso é porque esses números correspondem a quanto tempo passou dentro desse jogo. 16.000 é equivalente a uns 13 minutos dentro do jogo, que é justamente quando ficaria de noite. Se você colocar timeset 160.000, você vai ver que você vai pular do dia 0 para o dia 6 do jogo, porque 160.000 ticks representam 6 dias dentro do Minecraft. Muita coisa dentro de qualquer jogo é atrelado a essa ferramenta de ticks deles. Absolutamente todo jogo tem isso, principalmente jogos multiplayers, porque essa taxa de ticks também é a atualização em que o servidor lê as informações que estão indo para ele. E o RuneScape, nos altos dos seus 24 anos, trabalha numa taxa de atualização de 0.6 ticks por segundo. Pra você ter uma ideia, o Minecraft trabalha em 20, um FPS comum trabalha em 100. O que isso significa dentro do jogo é que perpetualmente, enquanto você joga esse jogo, você vai estar num estado de constante lag, onde você vai clicar pra fazer uma ação, vai demorar um pouco pra você fazer essa ação e ela vai ser feita. É como se cada ação que você fizesse dentro desse jogo tomasse 6 milissegundos mágicos pra ser feito. E onde isso afeta? Absolutamente tudo. Porque tudo, absolutamente tudo, desde o caminhar até você interagir com as coisas, até o jeito que os mobs te atacam, as animações, todas elas são atreladas nessa taxa de atualização de 0.6. Lembra quando eu falei que a principal diferença entre o RuneScape 3 pro RuneScape Old School era que o Old School focava muito mais em ser simplista? O fato desse jogo ter uma taxa de atualização tão baixa fode ele tão forte, porque faz essas coisas que já eram difíceis de fazer pelo RuneScape 3 ser um jogo mais complicado do que o Old School, ainda mais difíceis porque tudo é muito lento. O que você até consegue
consegue circunventar se você passa muito tempo jogando o jogo e começa a se acostumar com ele. Afinal de contas, depois de 4.000 horas, você vai aprender exatamente como funciona e como manipular os tiques do jogo para você conseguir jogar da forma mais perfeita. Mas em cima de tudo isso, ainda tem um lag do servidor que todo mundo que não é estadunidense ou europeu é fadado a ter que lidar 24 horas por dia dentro desse jogo. Jogar RuneScape sendo tudo menos um estadunidense ou um europeu é ter pra sempre o compromisso de que você vai jogar com mais de 200 de ping jogando um jogo que precisa que você tenha reflexos de menos de um segundo. É com esse tipo de coisa que a gente consegue perceber por que uma build de um jogo de 2007 é muito mais famosa e muito mais adorada do que um jogo que se desprendeu da simplicidade e tentou evoluir pra algo melhor. Porque, no fim das contas, eu acho que ao mesmo tempo que essa simplicidade é algo que, de certo modo, prendeu o RuneScape a ser um jeito que eu, por muitas razões, não gosto muito do jeito que ficou, é o que segura ele de não cair aos pedaços quando você vai jogar um jogo que você demora mais de um segundo pra fazer qualquer ação por puro problema do jogo. E não me entenda errado, esses problemas também existem no Old School RuneScape da exata mesma forma como existem fora dele. É só que, com o passar do tempo, a própria comunidade foi criando formas no Old School RuneScape de circunventar esses problemas de um jeito onde eu acho que eles completamente anularam ou conseguiram pelo menos resolver bastante do problema dele. RuneScape Old School é um jogo muito mais aberto a modificações. Pra você ter uma ideia, ninguém joga esse jogo pelo launcher original dele, sim por um launcher chamado RuneLite, que deixa você adicionar um monte de plugin dentro desse jogo pra você mudar a experiência, e esses plugins fazem a experiência desse jogo ficar 2000% melhor. Como nem todo mundo é fã da estética de 2007 desse jogo, existem plugins pra você deixar ele mais bonito. Tem plugins pra você aumentar a distância dos itens que você consegue ver na tela. Tem plugins que te ajudam a fazer quests dentro do jogo, completamente anulando todo aquele problema que eu tava falando mais cedo sobre é chato você ver um guia na internet. Tem um monte, quando eu digo um monte, é um monte mesmo de melhoria de qualidade de vida que não é feita oficialmente, sim pela própria comunidade que vê as próprias necessidades e resolvem elas eles mesmos. E eu acho isso tão incrível, porque isso mostra muito como Old School RuneScape é um jogo extremamente comandado pela própria comunidade, num ponto onde os caras dentro desse jogo não adicionam nada que a comunidade não queira massivamente pra dentro desse jogo através de votação. E dentro desses plugins que melhoram completamente a sua experiência dentro desses jogos, eles até adicionaram plugins que deixam você ver exatamente onde você tá pro servidor do jogo ao invés da sua tela. Porque onde o seu personagem tá andando dentro do jogo não realmente importa. O que importa é onde o seu jogador tá registrado aos olhos do servidor, porque é lá que a sua hitbox vai estar. E quando você liga esse plugin, você consegue ver exatamente o que eu tive explicando sobre o atraso com esse plugin e o quanto isso mostra pra você realmente onde você tá aos olhos do servidor. Agora imagina jogar um jogo sem essa ferramenta, porque diferente do Old School RuneScape, o RuneScape 3 não deixa você modificar ele, porque isso também cria uma brecha gigantesca para bots dentro do jogo. Um problema que infesta todo tipo de MMO ainda hoje. Eu não tô falando que esse jogo é injogável se você for tudo menos um estadunidense médio. Esse tipo de coisa com o tempo você vai aprendendo a lidar e você acaba circunventando por cima. Eu tô mais falando que eu, uma pessoa que cresceu jogando esse jogo e cresceu com todo o amor e paixão por esse mundo inteiro, consegue lidar com os problemas que ele tem e circunventar eles todos mesmo esse jogo constantemente jogando contra a minha vontade de jogar. Mas para um jogador novo que nunca gostou nesse jogo na vida, eu não tenho certeza se isso aconteceria de verdade. Pelo menos não no RuneScape 3, onde as pessoas estão há tanto tempo à mercê da própria paciência e do entendimento de que isso aqui é um jogo com 25 anos de conteúdo, mas também 25 anos de idade, 25 anos de problemas. RuneScape é um jogo muito velho. Ele é esse universozinho que eu aprendi a amar desde que eu era criança e até hoje vive no meu coração. E mais vivo do que nunca, ele vive na versão old school dele, onde tá tudo muito tranquilo. E esse eu acho que é o problema aqui, porque eu cresci aprendendo a amar essa versão toda problemática do jogo. Por mais que eu respeito e eu acho interessante a existência do Old School, não é ela que eu cresci amando, é essa versão aqui. E eu acho que é isso que me faz ter tanta dificuldade de passar de uma pra outra. Isso e o fato de eu ter um emprego hoje em dia, eu não poder mais depositar 4.000 horas num MMORPG. Eu tive falando durante a duração desse vídeo bastante sobre as duas versões desse jogo e como elas mudam de uma pra outra. Como o Old School sempre ficou preso nas coisas mais antigas de como era em 2007, assim como a versão 3 evoluiu muito mais e tentou ideias novas, mesmo a maioria dessas ideias não sendo muito agradada pelos players no momento que entraram. A parada irônica nisso tudo é que justamente a versão Old School de 2007, que parece ser feita numa pura trip de nostalgia, tem uma comunidade muito mais saudável e viva do que o jogo que teoricamente se desprendeu dessas coisas e acabou perdendo a identidade nesse meio tempo. Old School RuneScape já tem mais de 10 anos nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Muitas pessoas que jogam e entram nesse jogo e começam a jogar ele hoje em dia sem nunca nem saber o que é RuneScape 3 ou de todo o histórico de 20 anos que esse jogo tem.
Mas isso não parece acontecer com tanta frequência no RuneScape 3 quanto acontece no Old School. Enquanto isso, a versão que originou isso tudo tá nesse lento e doloroso declínio tem alguns anos já. E isso, visto de fora, é um tanto quanto estranho se você parar pra pensar, mas olhando mais de perto e vendo o que fazem a mágica desses jogos, não é tanto. Por mais que o Old School RuneScape seja a versão mais difícil, a versão mais cansativa, a versão que necessita que você derreta na frente do PC para upar um nível de mineração, é ela que preserva aquela roda principal de coisas que faz esse jogo funcionar. Mas mais especificamente, as habilidades. Por mais que eu acho que todo o rework de habilidades que o RuneScape 3 tem feito com todas as suas habilidades com o tempo tenha feito um bem absurdo para elas, tornando mineração uma habilidade muito mais legal de você fazer, e fariam muito bem pro Old School se elas só viessem dessa forma pro jogo também. E toda essa dificuldade extra que o Old School sempre manteve pra tentar manter essa essência do Old School, por mais que eu ache que dava pra ser menos assim, é literalmente o que segurou esse jogo por tanto tempo. O desafio, a demora, a conquista, tudo isso faz toda aquela parada que eu falei lá no começo sobre MMOs RPGs parecerem que serem jogos que têm um progresso infinito de você conquistar as coisas pra sempre, ainda mais satisfatória. E isso é uma parada que, por mais que ainda seja legal de você saber que ainda existe, deixa aquele sentimento amargo de você saber que uma das versões que você tanto gosta de um jogo vai sempre meio que viver na sombra de outra, mesmo ambas as duas tendo coisas muito importantes que seriam muito interessantes de ver à luz do dia. Eu cresci amando o RuneScape 3 e por isso eu acho muito difícil de eu simplesmente sair desse jogo pra ir pra uma versão dele que muda a vibe inteira dele, porque no fim eu acho que não era necessariamente pelo jogo, era mais sobre como as memórias que eu tinha sobre esse lugar me prendiam a continuar explorando e ver mais coisas sobre o que ele tem a oferecer, de todos os minigames, atividades que as pessoas e coisas faziam aqui durante os anos, e como tudo isso formava um dos melhores MMOs que eu já joguei na minha vida. E hoje estão nessa fração de que um dia foram. Eu não vou fazer esse vídeo pra servir como uma forma de divulgação pra te instigar a jogar RuneScape 3, porque sinceramente eu não acho que eles merecem, pra ser bem sincero. É mais porque eu queria compartilhar um pouco desse mundinho que eu vivi por tanto tempo e que sempre teve guardado atrás da minha cabeça e que eu voltava umas vezes durante os anos, e eu nunca vi ninguém falando extensivamente sobre como é esse lugar. Jogos online têm esse molho que nenhum outro gênero de jogo consegue ter. Por mais que hoje em dia eu seja muito mais o cara do jogo single player, que é essa ideia de você imergir nesse segundo universo que toda vez que você volta aqui, ele tá um pouquinho diferente. E um desses segundos universos que teve guardado no meu coração foi esse jogo estúpido de matar goblin e comer toneladas de peixe enquanto você mata dragões. Um joguinho que cresceu comigo durante a minha infância e que eu acho legal de eu simplesmente fazer essa espécie de carta de amor pra falar um pouco sobre como eu gostava dele. Se tu criou um interesse pra você jogar esse jogo, eu não vou te dar um guia compreensivo sobre qual dos dois você vai ter que escolher, até porque eu sou meio enviesado pra falar, eu gosto muito do RuneScape 3. Olha tudo que eu falei aqui, faz uma pesquisa por si próprio, e se você realmente tiver a vontade e a paciência de embarcar nessa jornada que vai demorar, eu tenho que te falar, vai demorar. Tem alguns brasileiros que ainda fazem conteúdo sobre RuneScape, e basta só você procurar e olhar, beleza? No fim de tudo, eu também acho que ele é um jogo ótimo pra você jogar com seus amigos. Matar goblins e dragões com seus amigos é bem divertido até. Mas isso é tudo que eu tenho pra hoje, guys. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever e hypar o vídeo aí se você estiver olhando no celular. Muito obrigado aos membros por apoiarem financeiramente o canal. E eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Se cuida, tá? Até mais. Cara, eu não acredito que isso aconteceu, viado.